Vamos falar de seleção brasileira então? Técnico Carlo Ancelotti, que ontem fez a sua primeira convocação e já terá uma maratona no futebol brasileiro, no futebol sul-americano. Hoje acompanha Botafogo e Universidade de Chile, jogo importante também para o Glorioso, no estádio Newton Santos, válido pela Copa Libertadores. Amanhã, o italiano vai assistir Flamengo e Deportivo Táchira no Maracanã. E no final de semana, no domingo, ele acompanha Corinthians e Vitória na Arena de Itaquera pelo Campeonato Brasileiro. No domingo ele perde demissão. Bom, vai acompanhar esses 3 jogos. Lembrando que ele não convocou ninguém do Botafogo, do Corinthians chamou o Hugo Souza e do Flamengo chamou Danilo, Léo Ortiz, Alexandro, Wesley e também o Gerson, o centroavante Pedro, que estava nessa pré-lista também, acabou ficando de fora dessa primeira convocação do técnico Carlo Ancelotti. Bruno Prado, então, a primeira agenda do técnico Carlo Ancelotti está formada. Botafogo hoje, Flamengo amanhã, Corinthians no domingo, os primeiros jogos que o italiano irá acompanhar no futebol brasileiro. Ele vai conhecer o futebol brasileiro, jogos, acredito que ele tenha visto poucos jogos nos últimos anos, o que é natural, ele estava trabalhando no futebol europeu, que é outro cenário, outro mundo. No futebol europeu, o pessoal que trabalha lá, os que vivem lá, torcedores, acompanham muito pouco o futebol brasileiro, isso é uma realidade. É uma coisa bem clara, não adianta querer criar uma fantasia. Então ele viu muito pouco o futebol brasileiro nos últimos anos, né? Talvez aí nas últimas semanas ele tenha tentado acompanhar alguma coisa a mais, já que tinha essa negociação com a CBF. Mas agora ele vai começar a conhecer melhor, entender melhor como as coisas funcionam, o contexto. Acho que essa lista, ela foi uma lista conjunta. Ele, claro que alguma coisa... Ele colocou alguns jogadores que ele conhece, o Casemiro, um cara que trabalhou com ele, o Richarlison, que também está voltando, é um cara que trabalhou com ele. E a maioria ali ele conhece, jogou contra, ouviu e conviveu no futebol europeu. Mas alguns jogadores, são 7 aqui do futebol brasileiro, 5 do Flamengo. O Danilo e o Alexandro são jogadores que ele conhece. Os caras jogaram a vida inteira na Europa, jogaram Copa do Mundo, enfim. Danilo acho que chegou a trabalhar com ele no Real Madrid também. E os outros, ele deve conhecer muito pouco. Aí, acho que pegou muito como referência a última lista do Dorival. Aí, com certeza o Juan e o Rodrigo Caetano apresentaram isso a ele, deram algumas sugestões. Na zaga mesmo, ele tem hoje 3 zagueiros convocáveis que estão lesionados, Militão, Gabriel Magalhães e Bremer, então não tinha tantas opções. Mas o Léo Ortiz, né, que é o zagueiro convocado, ele vai conhecer agora, né? Vai ver alguns jogos do Flamengo, quando a seleção se apresentar, vai treinar com o cara. Então, aos pouquinhos, ele vai conhecendo e analisando o que ele tem de opção ou não. Mas, claro que a maior parte dos convocados vai continuar sendo no futebol europeu, como já é há muitos anos. E agora vai acompanhar Botafogo, vai acompanhar Flamengo, vai acompanhar Corinthians e Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Esse primeiro contato com o nosso futebol... É até engraçado, né? Ver um cara 5 vezes campeão de Champions League, treinador de Real Madrid, Milan, Bayern de Munique, PSG, Chelsea. E hoje, aqui, na nossa casa, no nosso terreno, no nosso gramado, né, Fábio Piperno? Então, Boni, em relação a esse Corinthians e Vitória, que o Ancelotti vai assistir no final de semana, se fosse a CBF, convidaria o Vampeta para estar lá junto com ele. Porque, assim, pelo menos o Vampeta é um cara divertido, já jogou nos 2, torce para o Corinthians e para o Vitória. Então, poderia dar mais informações aí sobre os dois, o que significam os dois aqui para o futebol brasileiro e divertir um pouco, enfim, o Ancelotti, porque futebol mesmo, eu não sei se ele vai ver muito. Mas, então, pelo menos o Vamp conta lá umas histórias para ele e tal, né? Agora, eu acho o seguinte, é importante sim ele passar a observar diariamente jogos aqui, e aqui no futebol brasileiro tem de fato o jogo todo dia, né? Então não vai ser por falta de calendário que ele não vai ter o que assistir. E eu imagino que pelo menos desde o início do mês ele tenha feito uma espécie de imersão no futebol brasileiro. Por quê? Porque ao que consta aí pelas informações que foram, enfim, fornecidas aí por vários colegas nos últimos dias, o contrato foi assinado, na verdade, ou pelo menos acertado no último dia 5. Então já se passaram mais ou menos 3 semanas. De lá para cá, eu imagino que pelo menos o Flamengo e o Palmeiras, pelo protagonismo e pelo fato dos dois jogarem Libertadores, ele tenha visto alguma coisa.
Então não me estranha, por exemplo, convocações aí de vários jogadores do Flamengo e também ter chamado o Estevão, que afinal de contas é um menino prodígio e tal, que o Chelsea contratou quando ele ainda tinha 17 anos, pagando uma fortuna. Então só isso já deve ter chamado um pouco a atenção do Ancelotti, que sabe que o Estevão era companheiro do Endrick, que afinal é jogador dele. Agora, e tanto o Endrick como o Wesley já tinham convocações para a seleção. Mas eu acho que ainda tem uma outra questão aí. Ontem, antes da divulgação da lista, né, a gente debatia aqui sobre o que esperar dessa primeira convocação, e eu disse que, assim, até por uma questão de falta de tempo, ele não vai ter, né, como treinar, vai conhecer os jogadores, muitos jogadores agora e tal. Eu, se fosse ele, pegaria a defesa do Flamengo, que é a melhor do Campeonato Brasileiro, e colocaria esses caras para jogar. Os 3 que ele chamou, aliás, ele acabou chamando 4, mas eu não escalaria o Danilo. O Wesley, o Léo Ortiz, o Alexandre e mais o Marquinhos, que é um zagueiro titular de seleção brasileira há muito tempo, que certamente ele conhece. E essa turma toda, mais o Casemiro e o Gerson, que são jogadores de confiança. Enfim, o Casemiro é um jogador de confiança dele. E o Gerson, em relação a alguém que eu imagino que ele já tenha visto jogar, até porque o Gerson também teve uma fugaz passagem pelo futebol europeu, eu imagino que talvez em algum momento o Ancelotti tenha recebido informações sobre ele. Então, assim, eu acho que não deve ser muito difícil imaginar a base para esse primeiro jogo. Mas o Bruno Guimarães, que ele vê jogar toda hora lá na Europa, o Vinícius Júnior e o Rafinha, que para mim são escalações mais ou menos óbvias. Então, eu acho que para esse primeiro jogo a gente vai ter pouca novidade. E na defesa, que é sempre um setor aqui na seleção brasileira muito discutido nos últimos tempos, que tem sido extremamente vulnerável, vídeo o jogo lá contra a Argentina, acho que até uma questão de sensatez, como ele não vai treinar, escalar quem já treina junto todo dia. Flávio, agora até uma questão interessante, que claro, a gente brinca, a gente fala, vai acompanhar o Corinthians e Vitória, mas o Ancelotti, ele chega com pouco tempo para trabalhar, né? Chega com 1 ano até a Copa do Mundo de 2026. Nesse período, ele tem essa data FIFA, para a qual ele já fez a convocação, de 2 a 10 de junho, que o Brasil enfrenta o Equador e o Paraguai. Depois, de 1 a 9 de setembro, mais jogos pelas eliminatórias, Chile e Bolívia. De 6 a 14 de outubro, amistosos. De 10 a 18 de novembro, também amistosos, isso o ano de 2025. Aí em 2026, de 23 a 31 de março, tem outros amistosos. E aí, do 1º ao dia 9 de junho, já são aqueles amistosos pré-Copa, então vai ser a mesma convocação, porque a Copa do Mundo deve abrir também dia 11 de junho, por aí, pertinho desses últimos amistosos, então no mês de junho de 2026. Então, são poucas datas FIFA, pouco tempo, então mesmo que ele encontre algum destaque, alguém que ele queira testar dentro do futebol brasileiro, tentar sair do óbvio um pouco, vai ser difícil, né? Ele vai se ater muito ao que ele já conhece, que é quem está se destacando no futebol europeu, né, Flávio? Pelo menos eu penso assim. Olha, Boné, é muito tranquilo isso, né? A gente sabe que a diferença de nível é muito alta, é muito grande. O que se joga aqui no Brasil é muito distante do que se joga na Europa. Em termos de velocidade, de força, de tática, de tudo, né? Aqui nós temos o que sobrou. É a 4ª, 5ª linha. Os grandes jogadores estão lá, os segundos melhores estão na Ásia, na Rússia. Aí que fica uma 3ª linha, 4ª linha, o que tem aqui. Então, o que nós temos são jovens, o melhor jogador do Brasil. Até o ano passado era o Endrick, agora o Estevão, jogadores que vão embora rápido. E os retornados, que já não funcionaram lá na Europa. Então, não tem muito o que se ver. É claro que ele tem que fazer o trabalho dele, tem que olhar e tal, mas o bom senso manda. O que é bom tá lá. Aqui pode ter um ou outro para compor elenco e tal, mas não dá para discutir. Os grandes jogadores do Brasil estão lá fora. Os empresários já viram muito antes, já levaram para lá e tal, e os caras estão lá. Então aqui não tem ninguém que você olha. Se ele não convocar ninguém do Brasil, não está errado.
Não tem. Lá na Europa tem mais de 25 jogadores brasileiros de uma linha muito maior do que os que estão aqui. Não tem o que discutir. Os que são bons estão lá. Os que estão aqui são jogadores do terceiro, quarto escalão, por N motivos, ou muito jovens, ou alguns que não deram certo lá e voltaram e tal. Mas não vejo nada. Até me assustei com o número de jogadores que ele convocou daqui, mas acho que foi aquela coisa de dar uma certa satisfação. Olha, não estou chegando, né, querendo mostrar serviço, nada disso. Não estou chegando querendo decantar a Europa e tal, mas aos poucos ele vai ser obrigado a fazer isso. Não tem muito como mudar essa história, não. Acho que vai ter que ser jogador base total, ou todos os jogadores da Europa. O bom desse pouco tempo, por um lado, é que é menos tempo também para o Pilhado, por exemplo, pediu o Luiz Araújo do Flamengo na seleção brasileira. E ele chegou a falar a barbaridade que ele iria ver jogos da segunda divisão. O Ancelotti falou isso. Vou ver jogos da segunda. Aí já vai aparecer o Alexandre Pato com a filha do Berlusconi, né? Que ele foi ver Vasco e Figueirense em São Januário. No Dia dos Namorados. Aí já é loucura. Acabou o namoro, né? Hã? Acabou o namoro. Ela não ficou muito feliz. É meio que isso, né? Mas doideira. Vai ver o quê na segunda divisão? Na primeira já vai... Ele vai sentir. Ele vai chegar, vai lá e falar, pô... Eu lembro que uma vez o alemão, ex-jogador de São Paulo, jogador importante do Botafogo, seleção brasileira, o alemão estava muito tempo na Itália, ele veio para o Brasil, ele olhou, foi ver um jogo, um clássico, um jogo importante. Isso já há um tempo atrás. Aí todo mundo, nossa, que jogão. Ele falou assim, caramba, mas com esse ritmo de jogo, com essa velocidade. Ele ficou assustado. Ele não estava criticando. Ele falou, nossa, mas o pessoal gostou. Olha o ritmo desse jogo. Muito lento, muito vagaroso. Não é o ritmo que você vai jogar a Copa do Mundo. A Copa do Mundo é de alta intensidade. O futebol brasileiro tem uma intensidade baixíssima. E para toda hora, e cai toda hora. E o jogador fica simulando, e o jogador finge que está machucado. E o árbitro trava o jogo. É um espetáculo modorrento, via de regra. Não é isso que nós vamos ver na Copa do Mundo. Não é isso que se exige de jogadores de futebol. Então é muito difícil que ele aproveite alguma coisa desse conjunto todo, desse espetáculo feio que fizeram por aqui, onde se prioriza muito não perder, em vez de pensar em ganhar. Quem ganha a Copa do Mundo não é quem não perde, é quem ganha. E aí não vai ter jeito. Então esses são os compromissos do Carlo Ancelotti, pelo menos nessa semana, a primeira agenda semanal dele no comando da seleção brasileira. E uma coisa interessante, um fato interessante, é que as seleções europeias, elas vão ter compromissos válidos pelas eliminatórias para a Copa do Mundo, então vão se enfrentar entre si até o final do ano, desse ano de 2025, ou seja, até a data FIFA de novembro na tabela que a gente colocou aí na nossa tela do bate-pronto. Ou seja, nessas duas últimas datas FIFA de 2025, o Brasil vai ter que achar adversários de fora do continente europeu. Isso é uma coisa, né, Bruno Prado, que vinha sendo muito comentada nessas últimas Copas do Mundo. Que o Brasil não enfrenta europeus nesse ciclo, nessa preparação para a Copa do Mundo, foi eliminado por europeus, e muito se bate nessa tecla, foi eliminado porque não enfrenta esses adversários, enfrenta os adversários da América do Sul, adversários asiáticos, então os europeus acabam não enfrentando. Agora, talvez você ache que ameniza um pouco esse discurso pelo técnico ser europeu, pelo técnico conhecer os adversários europeus, conhecer quem está trabalhando por lá? Eu acho que o discurso final, não de todo mundo, né? Cada pessoa tem a sua avaliação, mas da grande maioria vai ser pautado, baseado totalmente no resultado da Copa do Mundo. Se o Ancelotti com a seleção brasileira vencer a Copa, ok, bem, maravilha, todo mundo é maravilhoso, genial, jogadores que hoje são contestados viram jogadores indiscutíveis, enfim. E se ele perder, vão achar um monte de defeito aí, até defeito que não existe. É aquela coisa, acontece com todos os técnicos. Se ele ganhar, ele vai ter elogios que até ele vai... Se ele estiver assistindo algum programa, ele vai receber alguns elogios que até ele vai pensar, nossa senhora, nem eu sabia que eu fiz isso aí. E se ele perder, também vão colocar em cima dele coisas que ele também... Nossa, que... Tem nada a ver isso aí que foi falado, assim. Ele vai receber culpa de coisa que ele nem tem culpa e vai receber elogio de coisa também que ele nem fez. Então, vai ser isso. Independente de fazer amistoso com o europeu, o jogo, aqui a única avaliação da maior parte das pessoas, isso inclui torcida, imprensa, todo mundo que está envolvido no futebol, diria que de 90% a avaliação ganhou a Copa, foi ótimo, perdeu, foi uma porcaria. E vai ser assim com o Ancelotti e com qualquer outro. Não vejo como isso não vai mudar, isso aí já deu para a gente observar bastante que não vai mudar, que não tem jeito, é assim, a que chamam aí de cultura do futebol brasileiro é essa aí e vai ser isso aí. Se ele perder a final nos pênaltis, vão chamar ele de burro.
Se ele ganhar a final com gol de mão roubado, se o jogador pegar a bola com a mão, jogar dentro do gol, só que se o juiz der o gol, maravilhoso, genial. É isso. A avaliação vai ser em cima do resultado. Única e exclusivamente do resultado daquele torneio de um mês no meio do ano que vem. Só. O resto vai ser totalmente ignorado. Olha, a propósito de culpado de tudo e não culpado de nada, eu bati um papo com o Tite outro dia e felizmente está indo muito bem o tratamento do Tite, a coisa está legal. Ele foi ver Inter e Bahia. Jogaram, né? Inter e Bahia recentemente. Isso, ele foi assistir o jogo. Tem feito um tratamento, principalmente com os meus netos e meus bichinhos. Está indo bem, tá, o tratamento do Tite está legal, tá feliz, estava descontraído e tal. Então, só como informação, acho que é legal. Boa notícia. Muito dessa depressão do Tite, no meu modo de entender, vem disso aí que o Bruno falou, né? Dessa coisa de desgaste que ele teve em seleção, no Flamengo e tal. Então, tá legal, o Tite tá indo bem, a coisa tá ficando legal. Já voltou até ter ânimo de ver um jogo de futebol no estádio, né? Então, Pô, isso é bom. Tá legal. Boa notícia. Não, boa informação que traz o nosso Flávio Prado. E é claro, a gente deseja melhoras e muita saúde para o técnico Tite.